Olá pessoal, hoje nós vamos estudar então as equações diferenciais, lineares de primeira ordem. Então, só relembrando aí, se nós temos uma equação linear, uma equação que pode ser escrita nesse formato aqui. Exatamente, Então, uma equação linear, ela pode sempre ser escrita aqui, Então, aqui nós temos um coeficiente, que eu chamo aqui coeficiente a índice 1 de y elevado a n, Eu poderia ter colocado aqui a índice n, mas isso é irrelevante, tá certo? Agora, y elevado a n, isso aqui é uma notação de derivada, viu, pessoal? Então, a gente pode denotar a derivada assim, Nós sabemos, derivada linha, Isso aqui é a mesma coisa que dy dx, Desse jeito aqui, Mas eu poderia denotar essa derivada aqui desse jeito aqui também, Que é a mesma coisa, é uma notação apenas, Não tem problema nenhum. Então, isso aqui é apenas uma notação, tá certo? Então, isso aqui seria a derivada primeira, Aqui, olha, desse jeito aqui, Seria aqui, a derivada terceira de y, Em relação a x, tá certo? É um jeito assim mais compacto, da gente fazer a notação, Até três linhas é tudo ok, Mas se tivesse, por exemplo, uma derivada assim, de quarta ordem, Aí já ficaria, se a gente fosse colocar linha, olha quantas linhas, Isso é uma coisa assim impraticável, Se fosse uma derivada aqui, digamos aqui de quinta ordem, Olha como é que ficaria, 1, 2, 3, 4, 5, Não dá, Então essa notação é uma notação mais compacta, E é bem melhor assim a gente denotar a derivada, usando aqui essa notação aqui, tá ok? Então, uma equação linear, Ela tem aqui o coeficiente, esse coeficiente pode ser constante ou depender da variável, da variável independente x, tá certo? Aqui nós temos a variável dependente, o y, que é a variável independente x, tá certo? E aqui, nós podemos, esse bx pode ser ou não igual a zero, não tem problema nenhum, então esse aqui pode ser igual a zero, seria uma equação, sei lá, homogênea, ou o bx ele pode ser assim diferente de zero, tá certo? Então esta é uma equação linear de ordem n, é uma equação linear de ordem n, Pois bem, agora, vamos pegar aqui o caso de uma equação de segunda ordem, por exemplo, desse jeito aqui, y' mais y', mais y igual a 2x, Então é uma equação linear, É uma equação linear, a variável independente é o x, a variável dependente é o y, E essa aqui é uma equação aqui de segunda ordem, Porque a ordem da equação diferencial, é igual à ordem da mais alta derivada que aparece nessa equação, Bom, aqui o que nós temos é o y, em função de x, tá certo? E nós temos então, classificando aqui essa equação, seria aí uma EDO, equação diferencial ordinária, porque só tem derivadas ordinárias, é uma função de uma única variável, E essa equação é a equação aí de segunda ordem, É uma equação aí de segunda ordem, tá certo? E ela é, linear, tá certo? Essa é uma equação linear, A equação de segunda ordem e a equação linear, Agora, que estou aqui praticamente interessado, seria uma equação, do tipo aí, y igual, sei lá, bx, digamos assim, Então, essa aqui, como é que a gente classifica essa equação, Essa equação é uma EDO, uma equação diferencial ordinária, Só tem aí o y em função de x, tá certo? Ela é de primeira ordem, Essa aqui ela é de primeira ordem, tá certo? E ela é, de novo, linear, tá certo? É linear. Bom, mas o que nós estamos interessados hoje, são as equações diferenciais de primeira ordem. Podem ser linear ou não linear, Por exemplo, eu poderia ter, vamos colocar aqui um exemplo de, Seria uma equação do tipo y', y' igual a, digamos assim, cosseno de y, Então essa equação aqui, pessoal, ela é uma equação, é uma EDO, de novo, Porque eu só tenho aí, o y em função de x, O x é a variável independente, o y é a variável dependente, Então,
eu tenho duas variáveis aqui, né, e uma equação, portanto o grau de liberdade aqui é apenas 1, esse aqui seria uma curva, né. Então é uma IDO, né, é uma IDO, e ela é de primeira ordem também, né, então essa aqui é de primeira ordem, tá certo? E, né, mas ela é não linear, tá certo? Ela é não linear, né. Então essa equação é a equação não linear. Por quê? Porque eu tenho uma função transcendental aqui, né, uma função transcendental da variável dependente, né, que é o y que depende do x, né. Então essa função aqui, né, essa equação, né, é uma equação diferencial, é diferencial porque tem derivadas, né, e ela é não linear. Então essa aqui é uma equação não linear, tá certo? Agora vamos pegar assim um caso, né, digamos um caso genérico, tá certo? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou mudar de cor aqui para ficar mais interessante, né? Vamos pegar o caso aqui né? E eu vou pegar um caso aqui do tipo assim, digamos assim, sabe? Vamos fazer assim, ó, y, né? Y' igual, tá certo? A xy, né? De novo, vamos classificar aqui rapidamente, só para nós irmos treinando mais sobre as classificações das equações diferenciais, né? Então, é uma EDO, de novo, né? Porque é y em função de x, né? Derivada de y em relação a x. Então, esse aqui é uma EDO, né? É uma função de uma só variável, é uma EDO, né? Ela é de primeira ordem, tá certo? Ela é de primeira ordem, né? E, tá certo? E ela é, no caso aqui, né, pessoal, essa equação ela é linear, né? Essa equação ela é linear, por quê? Eu não tenho nenhuma coisa tipo cosseno de y elevado ao quadrado, y vezes a derivada, tal, né? Então, tá dentro daquele esquemão nosso aí, né? Eu poderia colocar isso aqui, ó, da seguinte forma, assim, quer ver? Y', né, menos xy igual a zero, né? Então, esse aqui, ela cai dentro desse modelo nosso aqui, tá vendo? Né? Só que o n aqui no caso seria 1, né? Só teria aqui nessa parte de cá, né? Então aqui nesse caso aqui, né, pessoal, o a índice 1 seria esse coeficiente aqui, né? Que seria o a índice 2, né? O a índice 2 seria aí menos x, né? E o bx seria aí igual a zero, né? Muito bem. Então, uma equação desse jeito aqui, né, a gente poderia, né, até escrevê-la assim de uma forma diferente, né? Vamos escrevê-la aqui, né, essa equação, da seguinte maneira. Vamos escrevê-la assim, ó, dy, né, dx, tá certo? Dy dx menos x dy igual a zero, né? Agora, vamos multiplicar tudo isso aqui por dx, né? Os dois lados aqui da igualdade, multiplicar por dx. Então, se eu faço essa multiplicação dos dois lados aí, multiplicando o lado de cá por dx, e, né, do outro lado também, se eu multiplico de um lado, tem que multiplicar do outro lado para não, né, para conservar aí a igualdade, né? Então, vai ser o que? Vai ser dy, né, menos xy, né, dx igual a zero. Olha, muitas vezes, né, pessoal, nós podemos escrever aí uma equação diferencial de primeira ordem, né, nesse formato aqui, tá certo? Nesse formato aqui, né? E aí, geralmente, né, esse coeficiente aqui, geralmente a gente coloca o dx, né, primeiro, depois o dy, né? Então, geralmente a gente escreve assim, ó, menos, né, xy dx, né, mais dy, tá certo? Igual a zero, né? Geralmente a gente escreve desse jeito aí, ok? Mas, né, eu poderia aqui também multiplicar tudo aqui por menos 1, né? Para ficar aqui, né, o primeiro termo positivo, né? Fica mais bonitinho. Então, eu poderia fazer assim, ó, x, né, i vezes y dx menos, né, dy, se eu multiplico ambos os lados aí, então não altera, né? Então, muitas vezes essa equaçãozinha aqui é essa equação que é igual a essa equação aqui, né? Isso aqui, né? Eu só passei aqui, eu passei o menos xy para um lado aqui para o lado esquerdo, né? E aqui eu reescrevi, em vez de eu reescrever aqui na anotação de Leibniz, né? Então, muitas vezes essa equação aqui, ela é equivalente a essa equação aqui, tá certo? Mas escrita assim de um jeito, né, diferente, né? Um jeito diferente.
Então é comum a gente fazer o seguinte, né? A gente dá um nome para isso aqui, ó. Esse aqui a gente vai chamar aí uma função, né? Caso é a função até de x, y, né? Uma função de, né? De x, y, e esse coeficiente aqui, tá vendo, né? Esse coeficiente aqui, a gente vai chamar esse aqui, né? Que pode depender também de x, y, no caso é 1, né? Mas pode depender tanto do x e y, né? Eu posso, né, esse coeficiente do dy, a gente chama ele de uma função aí, nxy, né? Então, de um modo geral, tá certo? Aí, ó, né, geral, né, de um modo geral, né, a gente escreve assim, tá certo? Olha, m de xy dx, né, mais n, tá certo? N de xy dy, né? Então, essa equação aqui, esse aqui é escrito geral, né? Muitas vezes, né, principalmente aí no nosso curso tal, né, e em muitas situações aí, a gente escreve a equação diferencial de primeira ordem desse jeito aqui, né? Esse aqui seria o coeficiente aí do dx, né? O m de xy, esse aqui seria o coeficiente aí do xy, ok? Pois bem, então, né, eu vou parar um pouquinho aqui e vou fazer um pouquinho aqui de teoria, né? Vamos supor, por hipótese, que nós possamos escrever, né? O m de xy, nesse caso aqui, tá certo? Como um produto de duas funções, né? Eu vou colocar aqui uma função f que dependa só de x, né? E uma função g que dependa só de y, né? E o coeficiente do dy, né? O n de xy, vamos supor que nós possamos escrevê-lo também como produto de duas funções. Eu vou chamá-lo aqui de o f de x, né? E um gzinho de y, desse jeito aqui. Então essa equação diferencial aqui, nessa notação, né, ela passaria assim, né, ficar escrita desse jeito, ó, f de x, né, g de y dx, tá certo? Vou melhorar esse d meu aí que não tá muito legal, né, dx, né, mais o f, né, o fzinho de x e o g de y dy, né, tudo isso igual a zero. Vamos supor então, né, que eu consiga fazer isso aqui. Olha, se eu consigo escrever isso aqui como um produto de duas funções, né, e aqui também como um produto de duas funções, né, sendo que cada uma delas dependa de uma única variável, no caso aqui, isso aqui depende só de x, né, aqui depende só de y, né, aqui depende só de x, aqui depende só de y também, né. Então, no caso aqui, vamos supor que a gente consiga então, né, escrever o m de xy, né, como produto de duas funções, e o n de xy também como produto de duas funções, né. A pergunta que a gente coloca aqui agora é a seguinte, né, será que a gente consegue, né, separar essas variáveis, né, de tal modo que aqui eu tenha só coisas de x e aqui eu só tenha coisas de y, né? Será que é possível, né? Bom, pessoal, dando uma olhada aqui, né, a gente vê que dá, né, olha, se a gente dividir isso aqui, vamos dizer assim, né? Se nós dividirmos isso aqui, ó, pelo produto, né? Vamos dividir isso aqui tudo, os dois lados, né? Pelo produto, né? De g de y, né? E f de x, né? Dá para separar, né? Aqui fica só coisas de x, aqui fica só coisas de y, né? Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Pode fazer o seguinte, olha. Então vai ficar, ó, f, né? F grande de x, g de y dx, né, mais f, né, de x, gzinho de y, né, dy igual a zero, tá certo? Então, dividindo aí, né, pessoal, dividindo tudo aqui, olha, né, ok, né, então, dividindo tudo, né, ambos os lados, né, então aqui eu vou dividir tudo aqui por, tem que tirar aqui, dividindo tudo aqui por g de y, né, f de x, né, e aqui a gente vai dividir também, né, por g de y, né, f de x, né. Bom, se nós olharmos isso aqui, nós percebemos, né, que a gente pode aqui, olha, cancelar isso aqui com isso aqui, né,
e aqui isso aqui com isso aqui, ok? Perfeito, né? Então, fazendo isso, né, nós temos o seguinte, né? Nós temos o seguinte, eu vou passar para cá, né? Sobrou o que? Sobrou do lado de cá, sobrou f, né, de x dividido aí por f de x, né, dx mais, né, e aqui sobrou, né, g de y dividido aí por, né, g de y dy, né, igual a zero. Ok, pessoal, então vemos aqui agora, né, que nós conseguimos separar as variáveis, né, do lado de cá, né, aqui só tem coisas de x, tá certo? E aqui só tem coisas de y, né? Pois bem, então, se a gente consegue separar essas duas variáveis desse jeito aí, tá certo? Né? Aí nós podemos, então, integrar, né? Eu só posso integrar, tá certo? Quando, né, eu tenho coisas de uma única variável. Se eu tiver uma variável y aqui, aí não consigo mais integrar, né, pessoal? Então, do jeito que está aqui agora, né? Então, eu vou colocar com uma cor diferente, né? Vou colocar aqui, olha. Então, vai ser assim, a integral, né? Integral do f de x sobre, né, o f de x dx, né? Mais, tá certo? A integral, né, de g de y sobre, né, g de y dy, né? Tudo isso igual a zero. Tá certo? E esta é, portanto, a solução aí da minha equação diferencial, né? Então, nós só queria, assim, reforçar, né, que quando nós estamos procurando a solução de uma equação diferencial, tá certo? Por exemplo, né, a equação diferencial y' igual a x vezes y, né? O que significa encontrar a solução dessa equação diferencial? Significa encontrar a função y de x, de tal modo que, quando eu substituir esse aqui, né, o lado esquerdo, né, vai ser igual ao lado direito, né? Isso é, né, encontrar a solução de uma equação diferencial, né? Perfeito, então, pessoal. Então, esse método aqui, né, é chamado aí método das separações de variáveis, né? Então, vou fazer aqui, né? Então, esse aqui é chamado aí de, né, método, tá certo? Método da, né, separação de variáveis, né? Método da separação de variáveis, né? Ok? Perfeito, então. Então, para não ficar muito longo, né, eu vou parar esse vídeo aqui, né? E no próximo vídeo, então, a gente vai fazer alguns exemplos aí para fixarmos melhor essas ideias, né?